Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais o Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou bater um papo com Adão II, ele que é artista plástico cuiabano, está no Acre há quase um ano e meio e tem dado o que falar já com suas produções. Boa noite, Adão, seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, obrigado. Adão, a gente falava em off ali, essa mudança de nomenclatura com relação aos artistas plásticos. Hoje se chama de artista visual, aquele que trabalha, seja com pintura, com escultura, com intervenções. E essa história de artista de plástico, o que é ser um artista plástico ou um artista visual? Um artista visual, um artista plástico, ele fica limitado a uma ideia, uma coisa, a ideia plástica. O artista visual, ele tem uma preocupação maior, ele tem uma preocupação com as experiências visuais, não só com pintura, não só com escultura, mas com todo o mecanismo que tenha, que gere coisas visuais, que gere produção visual, sabe? Então, eu acho que tem que ter essa ligação a mais. Um artista visual hoje, ele pode estar fazendo decoração de ambiente, porque é uma produção visual. Ele pode estar fazendo produção de CD, que é uma produção visual. E não só pintando tela, fazendo escultura, essa formalidade, assim, desvincular disso. E hoje, na verdade, a arte moderna ela propicia muito isso, né? A junção de várias técnicas. Como é que se descobre isso, Adão? A técnica adequada para você exprimir o teu talento, a tua intenção artística? Eu acho que isso vem com a experimentação. Com a experimentação, sem medo do resultado, sem compromisso com o resultado, porque a maioria das pessoas tem a ideia de que você vai pintar ou você vai esculpir, em suma, você vai trabalhar com arte e tem que ficar bonito, tem que dar resultado, tem que funcionar. Não tem que nada disso. Você tem que se experimentar, você tem que se conhecer, ver a tinta, cheirar a tinta, testar a tinta, sabe, testar o material, a superfície. Outros materiais, Outros né? materiais também. Eu digo a tinta porque é os primeiros veículos que veio na minha cabeça. Já que você está falando num dos primeiros veículos, como é que começou esse teu gosto pelas artes plásticas, pelas artes visuais? Eu faço isso desde que eu era muito, muito, muito pequeno. Mas já tinha alguém na família? Não. Em casa nunca teve ninguém voltado à arte. Eu tenho uma ligação muito com chamequinho, com lápis de cor, com massa de modelar, porque eram os brinquedos que minha mãe comprava para mim quando eu era pequeno. Eram os brinquedos que me fazia ficar quieto, eu falava muito, eu corria muito, sabe? Então, para mim ficar quieto, parado, ela me dava isso. Porque os brinquedos na minha época, tinha aqueles falcons grandes, então eu quebrava aquilo, desmontava e colava o braço da arma de um e montava os cibernéticos, sabe? Então eu tinha essas histórias. Então, para mim não fazer isso, ela me dava os papéis e lápis de cor. Você começou a pintar, então? A pintar, e do mesmo jeito até hoje. E aí, como é que você foi descobrindo que isso podia virar profissão? E como é que tua família também encarou isso? Foi uma questão de necessidade. Uma questão assim, não entrei no rumo da arte porque é bonito ou por nada disso. E também é utópico se falar que se entra no mundo da arte por causa de dinheiro, porque não se entra, não tem como. Mas assim, foi uma coisa que era o que eu sabia fazer, era a ferramenta que eu tinha na mão. Eu sabia pintar, eu trabalhei com um monte de coisa, com um monte de história. Já vi no churrasco grego, na praça, de madrugada, em Cuiabá, no ponto de ônibus. Já furei até buraco para poste. Já era uma instalação. Já era instalações, já era uma intervenção. E performances. E assim, mas o que eu sempre fazia mesmo era um painel aqui, um retrato ali. Isso começou a se tornar rentável. Isso começou a se tornar rentável e começou a se tornar uma saída que eu gostava de fazer. Era uma forma que eu gostava de ganhar dinheiro. Então foi se acontecendo e se juntou um útil ao agradável, né? E já que você está tocando no assunto de juntar o útil ao agradável, de conseguir se sustentar através da tua arte, a gente podia falar um pouco das tuas referências também. A gente já conversou, você tem muita referência dessa arte moderna, da arte contemporânea,
de um cidadão chamado Basquiat. E, aliás, esses dias teve uma grande banda de rock, o Metallica. O baterista da banda vendeu um quadro do Basquiat por $3 milhões. Isso é que é ser artista e ter uma rentabilidade em cima da sua obra. Como é que é esse teu mundo de referências? Porque além de você ter o teu talento, que você começou lá pintando com os lápis de cor que sua mãe te dava, como é que você construiu o teu universo de referências? Quem são as tuas referências no mundo das artes visuais? Olha, essa questão da referência é uma coisa assim que às vezes é um fantasma para mim, sabe? Às vezes me incomoda, às vezes eu gosto pra caramba, eu adoro quando uma pessoa vê as minhas peças e busca referências. É sinal de que a pessoa tá estudando, está se inteirando nesse mundo. Mas também é hiper chato quando as pessoas só buscam isso. Sabe? Ah, parece com isso, ah, parece com aquilo. Sabe, assim, me irrita às vezes. Mas assim, hoje eu me dou hiper bem com a questão das referências. Pra mim já não é tão fantasma, sabe? Mas assim, eu tenho a referência principal assim desse universo pop, desse universo grafite, que é o mundo que eu vivi, né? Que é o mundo do consumo que a gente vive hoje, que é um mundo pop, popular mesmo. E do grafite, que é uma coisa que eu trago também da minha adolescência, a questão de bairro, da pichação, sabe? Mas assim, tenho referências de grafiteiros no meu trabalho, tipo dos Gêmeos, tipo Viché. Tenho referências de grafiteiros no mundo da plástica, tipo Kate Haring, tipo Basquiat, essa arte informal, essa arte urbana, sabe? Isso é o meu universo. A tua produção é essencialmente urbana, inclusive com aquilo que você já produziu aqui no tempo que você teve aqui no Acre. No segundo bloco a gente vai poder ver o Adão produzindo e alguns quadros também. Tem muito dessa questão urbana, que é uma temática pouco abordada pelos artistas visuais acreanos. E aí, aproveitando isso, eu já pergunto, quando você chegou ao Acre, você vindo de uma cena que é muito voltada para essa questão da urbanidade, que é a cena de Cuiabá, como é que você encarou a cena de artes visuais no Acre? Em Cuiabá tem uma questão de arte que é o seguinte: a cidade é muito urbana, mas o meio de arte visual é muito regional, sabe? É uma coisa surpreendente, você entra na cidade, você vê aquele monte de prédio, viaduto, pintura nas ruas, sabe? Mas as pinturas assim, com animais, com temas de temas, floresta. são temas regionais. E para mim isso era difícil lá, porque eu era um pintor urbano no meio desse regionalismo. Então assim, foi difícil mostrar o meu trabalho no meio plástico, no meio desse circuito de arte visual. Aqui eu achei que ia ser mais difícil, cara. Porque aqui existe uma cultura muito forte de produção artística nesse sentido de abordar os temas regionais, né? Não só nas artes plásticas, mas como na música. E da floresta. Rola muito esse tema da floresta. É muito forte isso. Que é algo muito bonito também. Algo muito bonito, muito, muito. Sabe? E assim, eu morei em Chapada dos Guimarães. Sabe? Assim, um paraíso ecológico pra caramba, maravilhoso. Sabe? Morei 1 ano lá e produzi arte urbana. Morei em Cuiabá, uma cidade regional, e produzi arte urbana. Agora eu moro em Rio Branco, no meio da floresta amazônica, e produzo arte urbana. Sabe? É difícil. É difícil pela aceitação. Mas assim, eu já não ando mais tão fixado nisso. Porque ser artista é uma profissão como qualquer outra. Como ser advogado, como ser médico, como ser picolezeiro, sabe? Como vender rede na rua, como qualquer outra. Então tem um cara que gosta da rede preta, tem outro que gosta da rede amarela, sabe? Eu faço rede das duas cores. Sabe? Agora, você tem tido também uma aceitação grande dentro dessa proposta estética mais urbana. Você tem encontrado bastante espaços para poder exprimir essa tua veia urbana, não é? É o que tem acontecido, pelo menos aqui em Rio Branco. Uhum.
Em Rio Branco eu acho legal porque é uma cidade que tem um potencial muito massa, muito massa. É uma cidade que está crescendo pra caramba. Eu vim pra cá, eu não tinha ideia do que eu ia achar. E rola uma carência desse tipo de novas mídias, sabe? E isso é legal quando eu cheguei aqui e somei com essa galera toda, que é a galera da música, a galera do teatro, a galera que vai nas boates à noite. Eu cheguei aqui, eu já fiz feira de livro, eu já participei do Arraial, já participei de festas, de bandas, de um monte de coisa. Tô na cena. E isso é bacana, porque assim, a galera tem essa aceitação, eles aceitam isso. Eles veem que o seu trabalho é legal, é interessante, é diferente e é para somar. E assim como em Cuiabá, Rio Branco também é uma cidade que produz uma cena urbana, apesar de, num contexto amazônico, florestal, do mesmo jeito que o Mato Grosso tem uma relação muito forte com a Amazônia também, com a questão do Pantanal também, que é muito forte, mas existe uma urbanidade muito latente também. Como é que tem sido essa história, falando em urbanidade, das intervenções urbanas? Olha, Isso é uma coisa que é uma característica do teu trabalho. Eu queria que você explicasse melhor para as pessoas, para a gente poder entender isso. O que é uma intervenção urbana? uma intervenção urbana é tudo aquilo que o artista interfere e no meio da cidade da onde ele vive. É o grafite, são as performances de rua, é o cara que faz malabares no sinal. Tudo isso que ele leva a arte dele para o meio do cotidiano, de todo mundo, para o dia a dia, é uma intervenção, sabe? A minha intervenção é a pintura. Eu interfiro nos muros da cidade, nesses mecanismos. Aqui em Rio Branco ainda não tem acontecido muito, porque assim, como o resto do mundo, o grafite ainda é uma coisa ilegal, né? É uma coisa assim que é vista de maneira marginal, é uma arte marginal. Agora já mudou muito também, né? Hoje tem escolas de grafite. Tem porque o grafite começou com a pichação mesmo, né? Como é que foi isso? Como é que se dá essa passagem daquilo que é vandalismo para uma coisa que passa a ser considerada bela no meio da paisagem urbana? Existe essas vertentes da pichação, que é as tags, que é os caras que escrevem o nome. Existe os bomber, que é aquela galera que vai na noite de 50 e pinta um prédio inteiro com um monte de coisas, sabe? Eu acho que assim, não existiria o grafite se não existisse esse tipo de manifestação, sabe? Porque é ele que abre a porta para isso, sabe? Que abre a porta para a legalidade do grafite. Porque o grafite é uma arte bela, é uma arte que hoje a galera assim faz centros de estudo, de pesquisa. Existem projetos maravilhosos em São Paulo, no Rio. Hoje existem empresas fortes que apostam nisso. Bancos, sabe, que pintam o banco inteiro. Sabe, o Banco de Boston em São Paulo, os caras pintaram o banco inteiro, o banco bancou tudo. Imagine um banco conservador fazendo arte contemporânea, sabe, para todo mundo ver. Isso é maravilhoso, sabe, ver essas manifestações artísticas legalizadas, sabe. Eu espero, sinceramente, que eu possa ver aqui em Rio Branco manifestações maravilhosas na rua, porque eu acho que a arte tem que ser assim, tem que ser popular, tem que ser cotidiana, tem que ser pro povo, tem que estar na rua todo dia, sabe, a pessoa tem que ver todo dia aquilo, tem que ver o cara fazendo no sinal, teatro de rua, ver as bandas tocando nas praças, ver os grafite, ver esse tipo de manifestação cultural popular, sabe? Deselitizar isso, sabe? Bacana. Isso é legal. Com certeza. Adão, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo sobre artes visuais com o artista visual Adão Segunda. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta batendo um papo com o artista visual Adão Segundo. Adão, no bloco anterior nós falávamos sobre essa urbanidade que existe no teu trabalho. E a gente também chegou a falar um pouco sobre como é que foi para você chegar, o que é que você esperava de Rio Branco, né? Uma cidade no meio da floresta amazônica. E essa questão da floresta tem muita importância, né, para o acriano. Como é que tem sido a tua troca com os outros artistas visuais, com Darcy Celles, com Danilo de Sacre, com Ivan Campos, que é uma galera que faz artes visuais muito e que tem muito do seu trabalho voltado para essa questão mais florestal. Apesar de também ter uma série de referências, de ter outros trabalhos também voltados para a urbanidade. O Darcy recentemente fez um trabalho sobre danças. Como é que está sendo essa troca? Eu acho massa. Quando cheguei aqui, eu sinceramente não esperava nada de Rio Branco, assim, porque eu não sabia nada, nem sabia nada. E aí eu cheguei, fiz contato logo com a galera da arte visual. Um dos primeiros caras que eu conheci foi o Darcy, foi o Danilo, que até hoje a gente sempre troca ideias sobre produção, sobre essas coisas. Eu vou na exposição deles, eles vão na minha. Há uma relação muito legal, a gente faz exposições juntos, já participei de coletiva no Sesc, teve a questão do salão também. Que daqui a pouquinho a gente já vai ver as imagens. E é uma relação muito boa, é uma relação que eu ainda quero fazer exposições coletivas, participar com o Ivan, com o Danilo, com o Darcy, que eu acho que são, assim, pra mim, eu admiro uma galera. O Alcântara, bom fotógrafo, é essa galera que eu tenho mais relação, né? Eu ainda quero fazer exposições coletivas com eles aqui, tenho interesse em mostrar o trabalho deles lá em Cuiabá, sabe? Porque tem uma galera lá que não conhece aqui, cara. Eu não faz ideia do que não faz ideia, porque com relação à produção artística. Eu acho que é massa. A produção deles é bacana, é legal. Tem a questão, o trabalho do Ivan é maravilhoso. Sabe, aquela questão da mata, porra, como eu queria mostrar aquilo pra galera, sabe? Mas a relação é muito boa entre nós, bacana. Muito massa mesmo. Adão, vamos ver então, tem imagens suas no seu ateliê, que é a sua casa, né? É a minha casa. Né? A gente vai dar uma olhada agora em você pintando na sua casa um quadro, na verdade não é um quadro, é uma porta de geladeira, não é isso? É, uma porta de geladeira. Eu tô fazendo uma série agora dessas coisas que eu acho na rua. Porta de geladeira, tampa de capu de carro. Ali tem aquela história ali tem bem a ver com grafite, com a coisa da arte pop, influência de Andy Warhol aí. Tem a coisa de uma técnica que chama lambe-lambe, né? Que é o recorte que você coloca para poder borrifar o spray. Aí tem spray mesmo, as intervenções. Tem a questão dos postes, que é a série que eu ando fazendo. Pois é, inclusive parece que você tem uns postes que você vê da janela da sua casa, que você está fazendo várias versões de... Eu pinto eles nas portas da geladeira, já tirei até a porta da minha geladeira para pintar. Como é que faz para você criar um tema, para você trabalhar em cima de um tema? O que é que vira um tema para você começar a criar? Como é que é o teu processo criativo? Olha, o meu processo criativo, eu assim, geralmente eu não escolho um tema. Geralmente eu pinto o que eu consumo. Eu pinto a cidade, eu pinto a energia, a fumaça, o carro, o prédio, o barulho, a correria da galera na rua. É isso que eu pinto. Eu pinto esse cotidiano é grande, é amplo, é o maior tema que qualquer pessoa pode ter visto. É o cotidiano. E a gente está com as imagens agora do teu quadro, da tua obra. Na verdade, não é um quadro, né? Assim, é uma mistura total que ganhou o segundo lugar? Terceiro lugar no primeiro salão de artes plásticas Hélio Melo. Daí que é uma brincadeira em cima da Mona Lisa, né? Mona Lisa. O que tem escrito ali, Adão? Maldito é aquele que faça com que o cego erre o caminho. Pô, isso não tem como negar que a arte tem uma relação muito forte com a filosofia. Tem outro quadro também, agora aqui. É isso, acho que tem a imagem de novo. Que é esse, na verdade você fez 3 quadros, né? 3 quadros. Aí a gente está vendo agora
Que é esse que tem essa outra frase que é escorre. Escorre o sangue, agora tiro toda a carne, escorre o sangue, aponta os ossos como rastro. Que também Que é foi na tudo que mesma. sobrou de mim. E aí você fez um recorte de jornais. Aquilo ali, na verdade, são coisas. Tem jornal, na Mona Lisa tem um jornal que eu peguei no dia que eu cheguei em Rio Branco. Eu desci na rodoviária e tinha um jornal no chão, velho. Eu peguei o jornal e falei, vou ver o que está acontecendo na cidade. E aí tu acabou aí, usando isso. Eu usei esse jornal na peça. E tem um desenho que eu fiz já em Cuiabá. Essa Mona Lisa eu já tenho há 3 anos. É um desenho de pastel seco, quando eu estudava. Pastel seco é uma técnica. É um tipo de técnica. É um tipo de técnica. Quando eu estudava ainda com um artista lá. E aí eu fui juntando essas coisas. Ali tem fita crepe, tem caneta, tem corretor de texto, sabe? Eu tenho essa coisa da experimentação, sabe? Do laboratório, de isso funciona, isso não funciona, mas não funciona aí, mas funciona ali. Sabe? Essa experimentação que é o interessante. E quais os comentários que você ouviu com relação a essa tua obra? Na verdade, são 3 obras, São né? 3 que obras. foram expostas no salão e a da Mona Lisa ganhou o 3º lugar. É isso. Olha, eu escuto as pessoas falar assim, nossa, é legal, nossa, é diferente. Teve uma tia que falou que era horrível. Ela passou do meu lado e falou, que coisa feia. coisa horrorosa, falando da santa sabe? Então, assim, eu escuto essas coisas e isso é legal. Porque, assim, eu sinceramente... Falando na Santa, pegando o tema da Pietà, você fez essa outra intervenção aí com essa gilete. O que você quis dizer aí, Adão? Cara, esse é o grande problema, a questão disso, do que quer dizer, sabe? Às vezes não assim, quer dizer nada de às objetivo. Vezes não, eu quero que as pessoas reflitam, eu quero que as pessoas pensem nos valores, nos seus costumes, nas suas histórias e revejam isso. Se é realmente isso, se não é, sabe? Que mexam com o inconsciente dela, sabe? Não que ela tenha a sensação do bonito. A sensação do bonito é muito fácil. A sensação de fazer as pessoas rir é muito fácil, sabe? A sensação de fazer com que elas tenham um sentimento que elas não querem ter é difícil. A sensação de pensar em algo assim, de falar assim, nossa, isso realmente acontece, sabe? Ela acaba acontecendo de maneira espontânea, quando você se Espontânea, depara com a obra de arte. Lógico. Do cara que vê a foto do guri deitado no chão, coberto do jornal, e olha e fala, nossa, isso acontece. Não é a foto da flor que você olha e sente o cheiro, sabe? Ou seja, a relação que a arte tem com o poder que o ser humano tem de refletir. De refletir. É muito, a muito minha forte. arte, eu tenho como esse compromisso, a denúncia. A denúncia, a reclamação. A minha arte é social, é de questões sociais, é voltada para isso. Não é uma coisa, não é estética, só estética. É também, mas não só. Que na verdade é uma das funções da arte, é justamente essa Isso. função social que ela tem. Ela teve um período que se perdeu na questão estética, na questão de se combinar com o sofá, na questão de se comprar um quadro, e foi se perdendo essa função estética. Hoje as pessoas vão na galeria e se perguntam, aquelas obras, perguntam, isso é arte? Sabe? E não tem... Que é o que acontece muito, por exemplo, nessas mostras de arte contemporânea. Inclusive tem muita gente que não gosta de arte contemporânea, que às vezes faz uma mistureba, como aqueles quadros ali da Mona Lisa, da Pietà, que você mistura várias técnicas, ali ainda é uma imagem um pouco inteligível. E quando você parte para a arte abstrata mesmo, onde, por exemplo, artistas como Pollock, que salpicam várias pontinhos de tinta e aquilo ali, enfim, vale milhões e não se entende isso. Como é que você encara isso, Adão? Olha, eu acho que, voltando a falar do Basquiat, eu encaro da mesma maneira que ele encarava. Eu, quando vendo um quadro assim, é maravilhoso. Eu, quando ganho uma grana com um trabalho que a grana é legal, é maravilhoso isso. A minha ligação com isso é de um guri que ganha presente, de um guri que ganha o doce, sabe? Eu brinco em casa com isso, não, vou vender por milhões, mas assim...
Pô, o cara dormia numa caixa de lixo, no meio do Central Park, e aí vender quadro por 1 milhão, sabe? Isso é estranho, é assim, a arte tem esses poder, tem esse poder de transformação disso, de um cara hoje tá pintando em casa e de amanhã ele tá vendendo, sabe? Quadros na França. Quadros na França, sabe? Então tem essas coisas. E eu vejo isso assim, surpreendentemente bem, sabe? Eu acho que é legal. E acaba sendo que esses casos, quando isso acontece, são os casos de 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Que, na verdade, a relação do artista é uma relação que é diária, né? É Pra diária. você sobreviver e tal. A sobrevivência, o cotidiano é feroz. Eu passo situações assim que hoje não tem, amanhã tem, sabe? A arte é assim, sabe? A vida da arte é uma coisa insegura, é uma coisa estável e ao mesmo tempo que você não tem, você tem tudo, sabe? Então, assim, e você tem que se conscientizar de que você tem que jogar com as peças que você tem. Tem que ser bem consciente, tem que ser bem centrado, tem que ser bem observador, tem que escutar muito bem, tem que ver muito bem, sabe? Tem que estar antenado nessas coisas, você tem que estar com suas antenas ligadas para o cara que pega o jornal, para o cara que para o carro, para tudo que acontece. Observação total. Tecnologia, urbanidade. Tem Total. um quadro teu, a gente tem uma imagem de um quadro teu que ainda não tem nome, eu acho que a gente podia colocar agora, que eu acho que ela retrata bem isso. Que é essa relação do homem com essa modernidade, com essa urbanidade. E a gente às vezes acaba sendo engolido por isso, né? Enrolado também, né? Ali a figura diz bem isso, né? Enrolado, meio... Como é que é isso, assim, de você sentir, ter prazer de pintar, de descrever tudo isso com a tua arte, mas às vezes também não te dá uma agonia esse mundo de relações que a gente vai estabelecendo com os computadores, com os carros, com o asfalto, com a urbanidade? Me dá. É uma coisa assim que é impressionante falar, mas assim, pintar me deixa agonizante, sabe? É que nem ler o jornal e você ficar sabendo do que acontece no mundo. Quando eu pinto, eu reflito sobre o mundo e eu falo, nossa, como o ser humano faz isso, sabe? E aí eu pinto isso. E isso me deixa agonizante, sabe? Então, por isso a minha pintura tem essa velocidade, tem esse temperamento, sabe? Essa coisa rápida, essa expressão forte. Às vezes as pessoas falam, nossa, ele fez, sabe? Então, que nem a velhinha lá. Quando que ele fez, na verdade, assim, não fui eu que fiz, sabe? É a gente que faz isso, sabe? Eu só pinto o que a gente faz, sabe? E então, assim, pintar me traz isso, me deixa inquieto, me deixa, às vezes, impaciente, sabe? Não é aquela terapia de calmaria, de o descanso, contrário. é o contrário. Adão, eu queria que a gente está chegando ao final do programa e você tem algum telefone de contato para que as pessoas que queiram, de repente, conhecer o teu trabalho? Tem o telefone da minha casa, que é o 3223-0250. Que é o teu ateliê também. Que é o meu ateliê, que futuramente eu vou estar desvinculando para não estar pintando mais os panos da casa de tinta. 3223 0250, quem quiser entrar em contato contigo. Pô, Adão, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Você falou para as 22 cidades do Acre sobre um pouco da tua obra, sobre artes visuais, sobre grafite. Muito bacana. E eu espero que você continue inquieto aí por muito tempo. Valeu. Eu queria agradecer a todo mundo que está me vendo, a todo mundo que conhece meu trabalho, a todo mundo que me deu oportunidade desde que eu cheguei aqui. E, pô, eu só tenho a agradecer e somar com essas pessoas cada vez mais, sabe?
cada vez mais o que eu puder vir a somar, a contribuir com o Rio Branco do Acre, cara, vai ser maravilhoso. Muito bacana. Muito obrigado também às 22 cidades que acompanharam esse bate-papo com o artista visual Adão II. Até a próxima, a gente se vê.